Olá a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Roserot Odisseia. Eu sou Amanda e eu vou conduzir aqui a leitura com o tema Como evitar repetições de ciclo. Separei para vocês 3 opções. A primeira opção é ancestralidade. A segunda opção é verdade. E a terceira opção é gratidão. Antes de vocês escolherem, olhem bem as figuras das cartas. Reflitam ali sobre o nome que cada uma delas trazem. Isso vai ajudar melhor a vocês escolherem. As cores também são importantes, ok? E vamos, para a leitura, para a orientação. Então eu vou começar aqui com a primeira opção, que é a ancestralidade, que traz a seguinte mensagem: honro quem arou o caminho que hoje trilho. Então, para vocês da primeira opção, vamos ver o que vocês devem evitar para que ciclos não voltem aqui a se repetir. Muito bem. Aqui vem mostrando que o que vem gerando em vocês muitas vezes uma certa sensação de aprisionamento, a sensação de aprisionamento que está se mostrando aqui é mais de uma questão mental. Então vocês acabam se limitando ou se restringindo do que vocês poderiam realmente modificar. É como se houvesse uma necessidade de mudar algo dentro de si. Não é uma coisa externa, não é uma coisa relativamente ligada a uma outra pessoa, é uma coisa dentro de si. E o fato disso não estar sendo mudado, disso estar sendo negado a mudar, está gerando para vocês uma dificuldade para se relacionar com as demais pessoas. Entenda que os ciclos eles se repetem porque no momento que nós temos ali a oportunidade de mudar algo, nós não mudamos e nós acabamos fazendo a mesma coisa. Então a situação ela volta a se repetir, às vezes com uma lição mais dolorosa, para nós criarmos consciência e falar, bom, já foi, já deu o limite, eu tenho que mudar isso, porque senão isso vai acabar me prejudicando, me adoecendo ou fazendo eu não ter a minha prosperidade. Então aqui, o que está acontecendo? Aqui está muito relacionado com emoções, e são emoções que não são emoções de autoconfiança, não são emoções de querer reagir, de ter fé, de ter esperança, de ter boas expectativas. Aqui são emoções que, a partir do momento que vocês agem através delas, elas te colocam em situações complicadas. Não há um amadurecimento emocional, ou no caso, uma inteligência emocional. Vocês não estão agindo com essa inteligência emocional. E tudo o que se refere a emoções que estão vulneráveis, que estão enfraquecidas, tudo leva ao quê? Ao desespero, à preocupação, aos ciúmes, à baixa estima. Então é claro que cada um que está aqui assistindo essa opção, cada um de vocês tem alguma coisa que vocês sentem que precisam preencher. Só que vocês podem estar tentando preencher essa questão emocional, muitas vezes esperando uma validação dos demais, um reconhecimento dos demais, ou que o quão está sendo importante a palavra dessas pessoas em suas vidas. Então, quando você faz algo bom, faz algo de coração, e muitas vezes você
entorno não recebe uma gratificação, um elogio, você começa a se superestimar, você começa de alguma forma a se jogar para baixo, você começa a ficar com a sua estima baixa. Quando isso se refere, por exemplo, a questões materiais, você às vezes está passando por uma fase difícil e você começa a se autocondenar, você entra num certo desespero. Então é como se a felicidade genuína ela não estivesse sendo sentida. Mas isso está acontecendo porque vocês estão tentando preencher algum vazio que vocês sentem que vocês têm com coisas que não vão preencher. Seja uma saída numa noite, seja estar com alguém, seja ter o melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa. Vocês ainda poderiam ter tudo isso e ainda assim poderiam não se sentir preenchidos. Porque o que está precisando aqui é tirar uma frieza espiritual. O que é essa frieza espiritual? É quando eu não estou preenchendo o meu espírito. Eu estou fazendo as coisas da minha forma emocional, da minha forma racional, mas eu não estou preenchendo o meu espírito do que ele realmente quer. E o espírito, para que ele se sinta preenchido, ele precisa sentir a conexão com o divino, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos bons. É fazer a morada do divino em suas vidas. Então, quando alguma coisa não ocorre muito bem, essas emoções elas começam a entrar em choque com a sua realidade. Então você começa a sentir medo da falta, medo da perda. E aí você, para tentar sair desse momento, você pode ter seus subterfúgios. Então você pode às vezes, vou sair com meus amigos hoje, vou beber para esquecer. Aquilo pode te satisfazer momentaneamente, mas quando passar o efeito do álcool, quando você já estiver na sua casa, isso volta de novo para o seu coração. Você pode estar tendo problemas financeiros, mas por mais que você encontre uma solução financeiramente, ainda assim, depois que você resolve aquela questão, ainda vai ficar essa sensação de que ainda está faltando alguma coisa. E essa falta é porque não está sendo preenchido as coisas com o seu espírito. Então, assim, eu faço as minhas vontades humanas, mas eu não estou fazendo as minhas vontades de espírito. Então, é como se em determinados momentos vocês estivessem se colocando acima do seu próprio espírito, de forma racional e emocional. E aí, quando vem um problema, vocês não conseguem lidar com isso diretamente. Vocês não conseguem resolver isso de uma forma tranquila. Então, é como assim? Aqui, preencher o espírito é o seguinte. Preencher o espírito é você estar com a porta do seu coração aberta para que o divino toque no seu coração, para que ele faça parte de si. Quando você, um exemplo, você busca a espiritualidade nos momentos difíceis. A espiritualidade, ela é socorro. Então a espiritualidade, ela vai te ajudar naquele momento difícil. Mas quando o momento tá bom, quando tudo tá indo muito bem, você não busca. Porque tá tudo bem, nada tá acontecendo. Só que seja as forças que vocês oram, as forças que vocês elevam suas preces, entenda que a espiritualidade não são encontros momentâneos. A espiritualidade não é você só encontra quando precisa. A espiritualidade é algo que precisa fazer morada em sua vida. Para que quando você bata ali na porta, ou quando a espiritualidade bata ali na sua porta, você esteja com a porta aberta para recebê-los em sua vida como morada do seu coração. É isso que está faltando aqui. Por isso que muitas vezes vocês estão
tendo muitas lições, vocês estão passando muitos apertos ou estão lidando com muitos problemas aqui. Porque quando você não faz a vontade do seu espírito, você praticamente mata o seu espírito e ele fica sem reação para as coisas. Então é importante aqui reacender isso dentro de vocês. Entenda que é muito importante fazer essa morada acontecer, para que não ocorra essa falta e para que nos piores ou menores problemas que apareçam, isso não vai afetar tanto a si, não vai te colocar a ter reações desmedidas, incabíveis, porque você tá bem, você tá preenchido, então você vai saber como proceder dali para frente. E uma das coisas também que está fazendo com que os ciclos eles sejam repetitivos também está ligado com não confiar em si, estar se negativando ou estar pessimista em relação à vida que tem, não estar agradecendo pelas pequenas coisas, porque aqui é como se houvesse momentos, mas onde está a felicidade? Então a felicidade, ela tem muito a ver com o que você é internamente. Porque mesmo que você tivesse tudo, você poderia comprar o que você quer, você poderia ter uma casa linda, um carro maravilhoso na garagem, você poderia se vestir com as melhores roupas, você poderia ter o melhor celular, você poderia ter tudo isso. Mas se você não preencher o seu espírito, ainda você vai sentir que falta alguma coisa. E você, por achar que ainda há uma falta, você ainda vai continuar comprando coisas, você vai ainda querer conquistar pessoas, porque você pensa que são essas coisas que vão preencher o que você está sentindo. Então você precisa abrir a sua mente, abrir o seu coração para entender isso. Para entender o que é preciso ser feito aqui. Para que vocês consigam se sentir melhores e que ciclos eles não voltem a se repetir. Aqui existe uma busca por conhecimento muito grande. Eu preciso ser reconhecido, seja pelo meu relacionamento, seja pela minha família, seja pelos meus amigos, seja no meu trabalho. Só que você está muitas vezes tão preocupada, tão pensativo nisso. E quando isso não acontece, isso toma a sua mente numa proporção, você começa a achar que tudo está indo contra você. E por mais que o seu espírito ele queira viver, ele queira reacender aqui, vocês acabam não permitindo, vocês acabam tampando a visão. E aí vocês continuam nessa busca constante de receber esse reconhecimento, que muitas vezes não chega, porque não é que vocês não são merecedores de reconhecimento, entende? Aqui é uma questão de preencher o espírito, grupo 1, preencher o espírito. Porque quando vocês ficam presos, porque a pessoa fez isso, porque não sei o que, eu preciso ter sorte, eu preciso isso, eu preciso daquilo. E você pode até conseguir isso, mas ainda vai haver o vazio. Eu sinto que muitos ciclos aqui estão sendo repetitivos porque não está se preenchendo o coração de coisas que são espirituais. Não está se preenchendo o espírito, não está se dando razão para o que se sente.
Vamos dizer que você ora para o espiritual, você pede ajuda para o espiritual. O espiritual, ele vem, bate, vem ali uma pessoa que a espiritualidade está utilizando para te ajudar. Essa pessoa vem, mas você não abre seu coração. Então, como que eles vão ajudar você? Como que eles vão infiltrar aqui nas suas emoções para conseguir te mostrar a verdade das coisas se você se mantém fechado ou fechada? Mas quando bater e você abrir essa porta, você vai perceber que dali em diante nada mais vai trazer essa sensação de falta, porque você vai tirar a venda dos seus olhos, você vai tirar esses pensamentos que tumultuam, você vai perder essa insegurança, esses medos, porque você vai estar preenchido ou preenchida do que realmente é preciso, do que realmente você necessita nesse momento. E a partir disso, isso vai fazer morada. E você vai começar a perceber que você tendo muito depois lá na frente, você vai sentir a mesma felicidade de agora lá na frente, mesmo tendo mais. Então é muito importante que vocês comecem a dar um olhar mais carinhoso para isso. Porque senão vocês vão continuar passando as mesmas situações. E toda vez que alguma coisa ruim acontecer, ou vier alguma preocupação, ou vier alguma insegurança, vocês vão se colocar nesse pessimismo, nessas dores de cabeça, nessas noites sem dormir, ansiosos, depressivos. Meu Deus, será que eu vou conseguir pagar isso? Ai, que medo de essa situação piorar. Você começa a vibrar uma energia negativa e aí a coisa fica pior, porque aí as coisas vão começar a se tornar cada vez mais ruins. Então procurem realmente pensar, refletir sobre o que está sendo orientado aqui, para que você faça essa mudança. Se abra, não se anule, não se feche no orgulho, não se feche na teimosia, não se feche no medo. Abra-se, permita-se ser tocado, permita deixar que essas forças espirituais atuem em suas vidas para reviver o seu espírito. Olha, renasce esse espírito, porque quando o espírito nada faz, ele nada provém, dentro dos seus corações se torna um cemitério. O espírito ele fica morto, porque ele precisa da vitalidade, ele precisa do divino, ele precisa daquilo que o criou em conexão com ele. Porque senão ele fica ali, apagado. Então precisa aqui, grupo 1, reacender ele, o seu espírito, vivenciar ele, vivenciar. Porque a falta, e aí tudo que vier, vocês vão perceber que não vai tomar uma proporção tão ruim em suas vidas. Porque você vai saber como conduzir as coisas. Você vai estar Você vai estar inteligente emocionalmente. O seu intelecto vai estar expressivo, compreensível. E você sai de qualquer sensação de falta, vazio ou frustração aqui. É às vezes entender que com o espiritual, guardem isso, o espiritual não são encontros de vez em quando. Espiritualidade é união. Espiritualidade é parceria.
Então, quando você, nos bons e nos maus momentos, você tá ali junto, firme com eles, eles mudam as suas vidas. E quando você conecta o seu espírito com o que os criou, você vive uma vida melhor, você entende as coisas melhor. Você não é manipulado, manipulada, você não é influenciado por coisa ruim. Tudo o que for bom vem de encontro com você e você busca também o que é bom. Então, reflitam sobre isso, ok? Muito bem. Grupo 1, essa é a mensagem para vocês. Agora eu vou para o grupo de número 2, ok? Muito obrigado a todos que escolheram a primeira opção. Sejam muito abençoados e que vocês, vamos dizer assim, vivenciem esses momentos bons. Segunda opção, Carta da Verdade, que traz a seguinte mensagem: liberdade é viver na companhia da verdade. Vamos então ver, né, o que vocês devem fazer para evitar ciclos repetitivos. Bom, uma das questões aqui que precisam ser evitadas está ligado aqui com alguma conduta que ela funciona em primeiro momento, mas logo em seguida leva para a mesma situação. Então, assim, para que vocês evitem essas repetições de ciclo, precisa se desprender um pouco, né, daquilo que você sempre está considerando que da sua forma está certo. É como se, quando vocês entram ali em alguns argumentos com algumas pessoas, vocês sempre estão colocando a sua verdade em primeiro lugar. Muitas vezes desconsiderando o que outras pessoas estão tentando te mostrar, ou desconsiderando o que de fato realmente precisa ser vivido. O que está trazendo essas repetições de ciclos para vocês é o fato de vocês não estarem realmente, não foi à toa que vocês escolheram aqui a verdade, mas vocês estarem muitas vezes buscando orientações, informações que estejam dizendo apenas o que satisfaz o seu ego, os seus sentimentos, a sua inteligência. Mas de fato não estão sabendo lidar com a verdade ou não estão querendo acertar a verdade das coisas. E é por isso que ciclos se repetem e vocês acabam se colocando sempre a se deparar com decepções, traições, más pessoas ali que geram problemas para vocês. Porque vocês não estão realmente aceitando as coisas como realmente são. Existe aqui questões assim ilusórias. É muitas vezes enxergar estabilidade onde não tem estabilidade. É muitas vezes acreditar que as coisas estão sendo daquela forma, só que existe por trás uma realidade que não está querendo ser vista. Então vamos aqui, para vocês compreenderem, dar um exemplo. Eu estou num relacionamento, a pessoa não me trata bem, a pessoa na maioria das vezes está sendo indiferente, está sendo frio, está sendo fria, não está correspondendo. Quero ali construir coisas com essa pessoa, eu quero casar, eu quero ter filhos, e essa pessoa sempre está dizendo, deixa o tempo, deixa o tempo. E aí você se mantém nesse relacionamento e vai passando anos e você vai começando a ficar insatisfeita. Por que não está fluindo essa relação? O que está acontecendo? E aí às vezes vem algum amigo ou vem alguém da sua família e fala, poxa, tem atenção, essa pessoa aí, eu acredito que não tá querendo nada a sério, né? Não tá querendo casar, não tá querendo construir família, essa pessoa só tá querendo se acomodar. Só que você não aceita ouvir isso, então você fala que
para de se intrometer na minha vida, você tem inveja, sabe? Você pode imaginar inúmeras coisas, mas não tá vendo a verdade da situação. E de repente chega um certo ponto, essa pessoa vem e te trai. E aí você se desilude, você sofre, por que que essa pessoa fez isso comigo? O relacionamento estava indo bem? Não, o relacionamento não estava indo bem. Você que não estava enxergando, porque a pessoa mostrou em vários sentidos que ela ou ele não estava interessado em construir alguma coisa consigo. Isso é válido em qualquer situação. Eu estou dando um exemplo. Mas é como se vocês estivessem negando a verdade. Vocês estão muitas vezes buscando coisas que só satisfazem o que vocês querem. Só o que vocês querem. Então, assim, se alguém virar para vocês e falar a verdade de uma coisa que eles estão vendo, você descarta essa possibilidade porque você está se negando a enxergar essa verdade. E aí você vai vivendo uma vida muitas vezes supérflua, fantasiosa, porque você perde tempo aonde você poderia estar construindo sua independência, estar atrás do seu propósito de vida, tendo estabilidade com o que realmente é necessário, ou com a pessoa realmente certa. Você acaba vivendo ali um mundo fantasioso, supérfluo, sempre se decepcionando, sempre se frustrando, porque não quis enxergar as coisas. E vocês são pessoas que são bastante inteligentes, porque vocês têm capacidades aqui intelectuais, principalmente, de pegar as coisas, de entender as coisas, de compreender. Só que emocionalmente vocês se vendam. Então eu sinto que tem realmente algo que não está me trazendo estabilidade, mas não, eu quero acreditar que está. E aí, o que importa é o que eu acredito, não o que os outros pensam. E aí isso acaba criando muitas vezes essas questões emocionais não tão bem resolvidas. Aqui fala muito sobre também idealizações, estar idealizando às vezes nos outros o que vocês gostariam que os outros fossem para vocês. E muitas vezes essas pessoas elas não estão com o mesmo objetivo que vocês. Elas não estão com o mesmo objetivo de vocês. E aí vocês perdem tempo esperando que essa pessoa ou esse local reaja da maneira que vocês pensem. Mas sempre ocorre de forma diferente aqui. Agora, para outros casos, em outros casos, tá? Como aqui são muitas pessoas assistindo, uma das outras coisas que pode também estar gerando ciclos repetitivos aqui é comportamentos, às vezes, de superioridade, em alguns casos, certo? Em alguns casos, aonde você sempre está se colocando melhor que uma pessoa, que uma situação, e você acaba diminuindo aquela outra situação, por aquela outra situação não se encontrar nas condições que vocês estão. Para alguns tem isso aqui também. Para alguns. E para outros é o deslumbrar. Ficar deslumbrados demais com pouca coisa ainda. Com poucas coisas. Então alguém vem, né, mostra aquela aparência de que eu sou incrível, né, eu sou bonito, eu sou bonita. E aí quando você vai conviver, ou quando você vai andar junto com essa pessoa, quando você cria alguma intimidade, você percebe que essa pessoa não era nada daquilo que ela demonstrou. Você acabou se deslumbrando com a imagem que você viu. Você olhou para aquilo e falou, nossa, que incrível. E de repente você vai presenciar a situação, você percebe que não tem nada a ver aquilo que você imaginou. Porque você ficou deslumbrado com o que você estava vendo, mas você não deixou, se colocou, né, na verdade, a explorar a situação. E saber se era tudo aquilo mesmo, né? Você fantasiou uma situação. Então, para quem escolheu essa segunda opção,
existe aqui energias diferentes, porém 3 tipos de atitudes que estão fazendo com que ciclos se repitam. Às vezes você se coloca ali achando que é melhor do que os outros e de repente vem aqui alguém que pode se considerar às vezes melhor do que você e, vamos assim, fere o seu ego. Porque quando você está sentindo que tem uma certa popularidade e você não presta atenção no seu entorno, que é nesse momento que as pessoas vão começar a vir, principalmente as pessoas que estão querendo te prejudicar. Você não presta atenção, alguma coisa acontece. Ou quando você olha para algo e você se deslumbra com ela, acreditando que, nossa, isso é incrível, mas aí que você, no momento que você vai vivenciar não era nada daquilo, que nem relacionamento. Você vê uma pessoa, você fala, nossa, que pessoa linda, pessoa cheirosa, nossa, inteligente, essa pessoa diz que gosta disso. Aí você vai ter um relacionamento com essa pessoa, é uma pessoa abusiva, é uma pessoa narcisista, é uma pessoa que acaba com o teu psicológico. E aí tem aquela outra questão que eu falei. Idealiza muito as coisas nos demais, esperando muitas vezes que essas pessoas façam o que vocês querem. Então isso são coisas que precisam ser evitadas para que vocês não tenham problemas. Tá? Não tenha problemas. Uma das coisas que ajudam vocês bastante é as conversas, as comunicações, mas procurar se comunicar de uma forma simples. Não de uma forma exagerada, de uma forma simples, tranquila, num bom tom, numa boa dicção, para que aqueles que vocês querem passar alguma informação ou querem resolver algum problema, se coloquem ali na mesma energia para te ouvir. E para também poder dizer alguma coisa. Certo? Então aqui, grupo 2, o que tá fazendo vocês passarem por ciclos é isso. Às vezes você se coloca num comportamento se sentindo superior, aí alguém não gosta disso e essa pessoa ela vai tentar ali te derrubar de alguma forma e às vezes essa pessoa consegue. Né? Então assim, entender que eu tô nessa fase melhor, porque eu cheguei até aqui por algum motivo, então eu vou ser grato, eu vou ser grata, mas eu não vou diminuir aqueles que não chegaram ainda e também não vou tentar ficar falando daqueles que estão um pouco melhor do que eu em algumas situações. Porque cada um tem o seu processo individual. Eu não vou deixar que coisas do mundo me deslumbre, né? Então se aparecer alguém eu vou tentar conhecer, vou ver realmente essa pessoa dessa forma. Não vou deixar que as coisas assim, mais bonitas, mais chamativas, tomem minha atenção a ponto de eu cometer um erro e me colocar numa situação complicada. E não vou ficar mais idealizando que o outro tem que agir assim ou fazer isso. Se não agiu e não fez, então não é uma pessoa para estar na minha vida. Então eu vou começar a focar no que eu realmente preciso, no que realmente é importante para mim. É como se aqui tivesse uma seguinte situação. Não se coloquem a viver por aparência, seja nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida. Porque viver de aparência custa muito caro, custa muito tempo e te afasta do que é a verdade. Certo? Então tem aqui essa situação. Vou pegar um aconselhamento para vocês. Bom, o aconselhamento aqui, ele diz para vocês, né, procurarem ali se aplicar mais à situação. Se aplicar mais no seu trabalho, sem ficar fazendo medições, procurar se aplicar nos seus estudos, se aplicar na sua vida sentimental, isso vai ser muito importante para que as coisas não voltem a se repetir em suas vidas. Um exemplo também que eu posso dar para ajudar vocês, às vezes a pessoa ali quer ter uma vida, vamos dizer assim, com maior luxo.
Só que essa pessoa ela não tem essa condição financeira no momento de fazer isso. Então o que, que seria certo? Essa pessoa o quê? Estudar mais, se qualificar mais, buscar uma renda melhor, buscar um trabalho melhor, né? Buscar uma segunda renda. Só que essa pessoa ela fica ali muitas vezes comprando muitas coisas, parcelando tudo isso, se endividando e depois ali chega uma hora que se prejudica, mas a aparência não pode perder, entende? Então aqui são, em alguns casos, vocês identifiquem. É muito importante, eu falei sobre a verdade aqui. Estejam de mente aberta para refletir isso em si. Aqui não tem julgamentos, eu não estou dizendo que vocês são pessoas ruins nem nada desse tipo, mas todos nós temos defeitos, temos comportamentos que não são legais, que precisamos verificar, trabalhar neles para modificar. Então pede para vocês maior aplicação e ter esse cuidado para que coisas não voltem a se repetir. Porque muitos de vocês já poderiam estar onde vocês queriam, com reconhecimento, sendo pessoas prósperas, se sentindo bem consigo mesmo, né? Tendo ali um bem-estar, uma boa qualidade de vida, vocês já poderiam ter adquirido isso, mas esses comportamentos aí geram muitas vezes rivalidade com os outros, geram inimizade com os outros, e essas outras pessoas elas não vão poupá-los no momento que elas tiverem que reagir também. Então tenham, né, essa reflexão, ok? Muito bem, grupo 2, muito obrigada a todos. Sejam muito abençoados, que dê tudo certo para vocês. E agora eu vou para a última opção, que foi gratidão, que vem com a mensagem: agradeço pelo que aqui e agora me apresenta. Então vamos ver aqui. O que vocês precisam evitar para que ciclos não voltem a se repetir. Bom, uma das coisas aqui que precisam ser evitadas é... Por que ciclos estão se repetindo? Porque vocês ficam muito introspectivos, ou vocês ficam muito em silêncio para as coisas. Muito em silêncio. Entenda, o silêncio ele é bom em situações assim, por exemplo, alguém está te ofendendo, alguém tentou ali criar algum problema. O silêncio, né, o se afastar da situação é bom, até para que você não absorva, né, esse negativo, para que você não entre ali na energia, na vibração dessa pessoa. Mas aqui no caso de vocês, o silêncio ele tá para quase tudo. Então, eu vou dar um exemplo. Você deixou R$100 em cima da mesa. Vem alguém ali, pega R$100 e vai embora. Você não tá falando nada. Você não está reivindicando o seu dinheiro que você deixou ali. Tá? Isso é um exemplo bem bobo que eu dei só para vocês compreenderem. É como se vocês estivessem em silêncio para tudo. E nesse silêncio, as pessoas estão se sobressaindo em cima das suas costas. Estão levando mérito em cima de vocês. Porque não está falando as coisas. Aqui nós temos também algo relacionado com coisas que são tentadoras ou coisas que representam a mentira, que representam o engano, que representa uma figura ruim. Então é como se muitos de vocês tem a energia, vamos dizer assim, do ermitão e estão querendo se associar com pessoas que têm a energia do diabo, do arquétipo, ok?
não do diabo em si. Então é como se o fato de vocês estarem repetindo ciclos é porque vocês querem se colocar a se conectar com pessoas, a conversar com pessoas, ou a estar em locais aonde as pessoas são totalmente diferentes de vocês em relação à energia, à maneira de fazer as coisas, aonde vocês zelam ali por conhecimento, zelam ali por entender-se, né, se redescobrir, se espiritualizar, um espírito espirituoso, aonde as outras pessoas são materialistas, só pensam em dinheiro, ou só pensam em beber, ou só pensam em sair, ou só pensam em coisas mundanas. Então, assim, muitos ciclos eles estão se repetindo aqui porque vocês estão tentando se encaixar ou estar com pessoas que não têm absolutamente nada a ver com vocês. Ah, mas eu sou uma pessoa do bem, né? Eu relevo, eu sou uma pessoa do bem, eu finjo que eu não ligo. Não interessa. Isso aqui vai afetar você em algum momento. Isso aqui vai afetar em algum momento. Então eu sinto assim que o que atrapalha bastante aqui, né? O que coloca vocês a repetirem ciclos é porque vocês estão tentando muitas vezes se associar com coisas que não tem nada a ver com vocês, com a energia de vocês, com o que realmente vocês prezam aqui. E isso acaba fazendo vocês ficarem esgotados, estressados, mal-humorados também, porque é isso que provoca toda essa situação. Em alguns casos aqui também, o que gera também em vocês essas repetições de ciclo tá ligado com os próprios pensamentos que tentam em algumas situações. Grupo 3, eu não quero criar nenhum alarme e também não quero assustar vocês em nada. Mas eu vou ser muito franca aqui na situação, então não se sintam ofendidos de maneira alguma. O que está destruindo a energia de vocês, principalmente, e o que está gerando sempre a mesma situação, sempre fazendo com que vocês se sintam da mesma forma, sempre se sentindo para baixo, ou rejeitados, ou sentindo que o mundo não está sendo legal com vocês, tudo isso está vindo de pessoas próximas a vocês. Pessoas que são diferentes de espírito, de visão de vida. Então, assim, é como se não adianta, por exemplo, pegar uma pessoa que gosta do campo e jogar ela para morar dentro da cidade. Porque essa pessoa vai chegar um momento que ela vai ficar enlouquecida. Então eu sinto aqui que o que está prejudicando vocês, o que está colocando vocês a sempre estar repetindo ciclos, é estar se associando com esses tipos de energia e não estar se afastando de tudo aquilo que é ruim. E outra coisa, materialismo. Materialismo é quando você... Materialismo não é uma pessoa assim que se preocupa em ter uma casa, em ter dinheiro, não é isso. É uma pessoa que fica egocêntrica por causa de dinheiro, ela muda o comportamento dela por causa de dinheiro, ela muda o comportamento dela com as pessoas por causa de dinheiro. Isso também gera um ciclo repetitivo aqui para alguns de vocês. É como se vocês também alguns de vocês estão tendo uma repetição de ciclo na vida sentimental, principalmente. Na vida sentimental. Porque
existe um certo estresse relacionado a isso. Existe um certo estresse, existe uma certa consequência. Então aqui é como também vocês tivessem que procurar também colocar um certo limite nas situações. Porque o que eu sinto aqui é como se vocês não estivessem tendo controle, sobre os seus próprios instintos, não está conseguindo domar os seus próprios instintos. Então, eu sinto que vocês precisam começar a fazer a sua felicidade, porque vocês estão sempre fazendo a felicidade dos outros ou a vontade de alguém em especial. Mas assim, existe aqui, por parte de alguém, um egoísmo, um domínio, e isso está fazendo com que vocês fiquem estressados, magoados, e essa outra pessoa, ela sempre está na mordomia. Ela sempre está feliz, ela sempre tem tudo o que pede, ela sempre tem tudo o que quer, enquanto vocês ficam ali lutando, se sentindo pressionados, sobrecarregados. Então, assim, o que eu sinto aqui é que o ciclo para muitos aqui vem se repetindo porque não está colocando as suas vontades em primeiro lugar. Está fazendo sempre a vontade do outro, ou fazendo sempre o outro feliz e está esquecendo de si. Não está sabendo dizer limite. Aqui não está dizendo para vocês ficarem quietos, mas para vocês confrontarem a energia, para vocês dizerem não muitas vezes para uma situação aqui, porque vocês precisam voltar o foco para si. Vamos ver um conselho. O conselho para vocês aqui é que nos momentos onde vocês sentirem que tá difícil as coisas, que tá cansativo, que a cruz tá pesada, que vocês devem ir para o conforto e o abraço da espiritualidade, seja do seu anjo, seja de Cristo, seja do seu orixá, de quem vocês estão conectados. Para que você tenha fé e que você não tenha medo, muitas vezes, de se colocar sob a luz do Criador. Vocês precisam realmente se abraçar mais com o seu lado espiritual e agradecer mais a eles, porque eles estão dando sustentabilidade para vocês em muitas coisas aqui. Só que muitas vezes vocês estão lidando ali com um certo egoísmo em pessoa que não deixa vocês enxergarem nem o que a espiritualidade está fazendo em suas vidas. Então compreendam isso. Não adianta tentar se encaixar, não adianta o eremita tentar andar com o diabo que não vai dar certo. Porque a partir do momento que o eremita começar a seguir o diabo, ele vai se perder. Ele não vai iluminar o caminho dele, ele vai se perder na escuridão. E muitos poderiam estar já nessa escuridão, muitos poderiam estar também numa certa insatisfação, numa certa tristeza, porque estão seguindo ou ouvindo ou se deixando levar por outra pessoa. Então pensem bastante, ou por pessoas, né? Porque se você for fazer tudo que os outros querem, essas pessoas vão tirar tudo de vocês. Mas se você fazer aquilo que o seu coração sente e aquilo que você é guiado espiritualmente, essas pessoas não terão poder nenhum sobre vocês. Então chega um certo ponto que nós temos que começar a pensar no que é certo e não no que todo mundo quer que nós fazemos para eles. Ok? Bom, então para evitar ciclos, evitem aqui estarem com pessoas que vocês não têm nada a ver e também de estarem muitas vezes ouvindo egoísmos dos outros e não falando nada. Tem que se posicionar, tem que tomar uma atitude aqui. Ok? Muito bem. Grupo 3, essa é a mensagem de vocês.
Espero que a leitura tenha ajudado. Sejam muito abençoados. Muito obrigada a todos. Se cuidem. Tchau, tchau.